Boa noite. Queria primeiro, antes de tudo, fazer uma oração para a gente iniciar. Acho que a noite de hoje a gente entrar na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, para que a gente possa ser edificados, né, essa noite. Todo mundo possa ser edificados com a palavra que vem refletindo durante todo esse tempo, que Deus tem me dado para trazer essa noite, né? Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, te agradeço, Senhor, por essa noite, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço pela vida de cada pessoa, Pai, que está aqui essa noite, de cada pessoa que o Senhor trouxe e que o Senhor tem um propósito na vida deles e o porquê de estar aqui, Senhor, que o Senhor os proteja, os guarde na volta para casa também, mas que todos possam sair um pouco mais edificados, Deus. Que a Tua obra e Teu Santo Espírito esteja agindo no coração de cada um aqui essa noite. E que o Senhor fale, Pai, conosco essa noite. É isso que eu oro, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, antes de começar, no estudo, hoje eu completo exatamente 6 anos e 1 dia em Bento Gonçalves. Eu achei que era 6 anos exatos, mas o Facebook me lembrou, foi no dia 10, hoje é dia 11, então fazem 6 anos e 1 dia exatamente que estou em Bento Gonçalves. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, me converti ainda em São Paulo e logo depois eu vim para cá. Mas já fazem quase 7 anos de conversão, foi um crescimento um tanto quanto rápido, eu diria. Mas eu sempre digo que eu sou improvável trazendo a mensagem de Deus. Eu acho que todos nós temos um testemunho que poderíamos dizer que seríamos improváveis cristãos, né? Mas, de fato, eu considero ser um improvável por estar aqui, justamente por ser um portador da mensagem de Cristo, trazendo a mensagem de Cristo numa igreja que me acolheu, né? E aqui eu estendo a minha gratidão a pessoas que se deixaram a ser usadas por Deus, a receber em casa, uma família de 4 irmãs que já me receberam aqui, fizeram muito por mim, um amigo e muitas outras famílias que me ajudaram e se permitiram ser usadas por Deus, e por isso eu estou aqui. Então por isso eu sou grato a essa igreja. Sou grato a tudo que fizeram e ainda fazem por mim, porque Deus me incluiu numa família, né? E isso que eu sou muito grato, é isso que eu sou muito grato mesmo, muito feliz de estar aqui e com uma honra mesmo de estar servindo a igreja de Bento Gonçalves, da qual me acolheu muito bem, né? Da qual hoje vocês são a minha família, né? E o tema hoje vai por esse lado aí. O tema de hoje se chama Família de Deus, né? Nosso tema ele se passa ali no contexto de Efésios 2. E no início do capítulo de Efésios 2, o subtítulo aí da NVI vai trazer a nova vida em Cristo. Vai trazer ele falando ali sobre o tamanho da graça de Deus. A graça que foi derramada através de Cristo Jesus. Que nós éramos merecedores por conta do pecado, da ira de Deus, mas que se não fosse a cruz de Cristo, nós estaríamos sendo condenados pelo próprio Deus, mas que por conta da cruz de Cristo e pela fé nós somos salvos. É ali naquela parte que o apóstolo Paulo fala também que não é por obras, mas sim pela fé, pela cruz que nós somos salvos e por isso a graça é derramada sobre nós. Mas o nosso contexto hoje ele está na segunda parte ali de Efésios 2, do versículo 11 ao 19. Vamos ler juntos ali. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois é Ele nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
E aqui então tem o nosso versículo-chave. Aqui ele está explicando que os circuncidados, ou seja, os judeus, e os não circuncidados, ou seja, os gentios, no qual nós nos encontramos, somos unidos pela cruz à graça de Deus. No caso, como a lei deixa de existir, o caso que existia naquele tempo. Os judeus, então, eles achavam que mesmo após a conversão em Cristo, eles deviam continuar as antigas práticas judaicas como a própria circuncisão. Mas, a partir do momento que ele traz esse contexto, ele traz dizendo que quando Cristo é crucificado por nós, quando a graça é derramada, ela se estende, o muro de inimizade já não existe mais. Os gentios e os não gentios passam a conviver em um só Espírito pela graça de Deus. Se a gente vê ali no versículo 17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, ou seja, os gentios, os não judeus, né? E paz aos que estavam perto, ou seja, os que eram gentios, aqueles que estavam com a lei, aqueles que eram os judeus, da qual era destinada a palavra. Mas no 18 ali ele já diz, pois por meio dele, tanto nós, no caso dele Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E ali no 19 nós vemos o nosso versículo-chave. Nós temos então, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para exemplificar um pouquinho disso, eu disse que eu sou de São Paulo, né? Então, se não fosse necessariamente pela igreja da qual me recebeu, me fez parte de uma família, é como se eu viesse de São Paulo para Bento Gonçalves e fosse incluído numa cultura totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, e não fizesse parte de uma família. Eu simplesmente seria um estrangeiro, forasteiro. Mas o que Deus está dizendo aqui, o Paulo está escrevendo, está dizendo que a partir do momento que eu acredito em Cristo, que eu acredito na cruz de Cristo, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, eu tenho uma identidade. Então, a partir do momento que eu cheguei, eu não sou mais um forasteiro, eu sou membro de uma família, faço parte de um corpo, e ele está dizendo isso a todos nós que acreditamos em Cristo Jesus, que Deus nos chama família, que nós não somos mais forasteiros ou estrangeiros, mas nós somos família de Deus. E aqui a gente vai entrando um pouquinho mais, aprofundando um pouco mais o tema. Porque nós temos dificuldade de entender um conceito simples. Deus tem uma família. E a família divina. E eu mesmo tinha dificuldade de entender um pouco disso. Porque Deus estava lá, então, tanto quanto sozinho. E agora diz, eu vou criar uns filhos, vou criar uns humanos aí, né? Eu vou criar a humanidade. E aí, né, uns filhos rebeldes, né? Mas eu vou ter uns filhos ali, porque talvez eu esteja me sentindo tanto quanto só. Né? Eu como Deus, eu estou sozinho, tenho o poder de tudo, eu vou criar ali umas pessoas para, né, me adorar. Não é o que algumas pessoas dizem, né? Um Deus um tanto quanto egocêntrico, que diz que criou a humanidade para adorar Ele, somente isso. E esse é o conceito que a gente tem dificuldade de entender. Porque nós não somos um complemento para que Deus se torne família. E isso eu quero que a gente reflita um pouco hoje. Né? Porque é errado a gente enxergar dessa forma, porque é errado a gente enxergar isso até mesmo sobre a nossa família, né? Porque a família não é só família quando você tem filhos. Porque eu e a Jéssica, né, minha esposa, quem conhece aqui, nós somos uma família. E nós não temos que esperar os nossos filhos nascerem para sermos uma família, certo? Nossos filhos vão nascer justamente porque nós já somos uma família. Porque nós já nos comportamos como uma família. E, portanto, nossos filhos podem vir a existir pela graça de Deus. E semelhante à família de Deus, já existia mesmo antes da nossa criação. A Trindade é, como a família, o mais perfeito elo do que é uma família. Porque Deus ele não subsiste sozinho. Se nós vemos em Gênesis 1, 2, o Espírito pairava sobre a terra no início da criação. Cristo estava com Deus no princípio, se a gente vê em João 1, 2. E eles eram família antes de mim e você estarmos aqui. Deus já não subsistia sozinho, Deus não, eu sei que é um tanto complexo de entender a Trindade, mas a Trindade ali como Deus, ela não existe, ela não subsiste sozinha. Então é Deus, Pai e o Espírito Santo. Então eles eram uma família. E lembra do que eu falei, é que a gente tem um problema de entender isso. A gente tem um certo problema de entender esse conceito simples de entender Deus como uma família, né? Porque o nosso problema, muitas vezes, quando eu falo aqui família,
A primeira coisa que aparece na nossa cabeça, o que faz nos refletir, é comparar, então eu vou comparar a Trindade com a minha família, ou o que eu entendo de família. E eu começo então a fazer esse tipo de comparação na minha mente. É natural. Só que esse é o problema. É que a gente entende que quer entender a família celestial com a terrena. Só que é o contrário esse conceito. É a família terrena que foi criada com base na família celestial. Então a família terrena, essa nossa que nós temos aqui, nada mais é do que a família criada numa cópia incompleta e imperfeita da celestial. A celestial já existia antes. Nós que viemos a existir depois. Então, por nós, criados à semelhança de Deus, nós possuímos semelhanças de como nos relacionamos como família. E é na família celestial que vemos, em Tito 3, alguns dos atributos. A gente vai fazer uma comparação. Como é que então Deus se relaciona como família com nós no mundo espiritual? No primeiro é que a gente vê a espera de um filho planejado. É no nascimento de todo cristão que ali então a Trindade já se manifesta, já vê como se fosse um planejamento. Nós lemos na palavra que nós somos eleitos, que Deus nos escolheu, que nós estamos aqui de acordo com a perfeita vontade dEle, que Ele não perde nenhuma das suas ovelhas e, portanto, nós estamos aqui. Então, nós não somos frutos do acaso, nós somos filhos planejados de Deus. E nós lemos ali em Tito 3, versículo 4 ao 6. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus, o nosso Salvador, não por nós, mas por Deus, nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo por conta da cruz de Cristo. Então a Trindade presente na salvação de todo novo cristão, como se fosse um planejamento de uma família, um elo perfeito para que eu e você estivéssemos aqui. A família estava presente. Como um pai e uma mãe, uma família esperando um novo filho, a Trindade estava ali presente para que viesse a nascer os novos filhos, um novo convertido, um novo cristão. E ali é um atributo de como nós, como família, também temos no nosso convívio familiar. Que nós planejamos, muitas vezes, termos a nossa família, e nos organizamos, esperamos, ansiamos, desde o planejamento de um casal, aos 9 meses depois do filho, e quando ele nasce. A Trindade já fazia isso com nós, para todo novo convertido. É na Trindade também que recebemos consolo. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ainda que aqui ele esteja se referindo ao Espírito Santo, é também atribuída a Deus e a Cristo serem o consolo de todas as lutas e dificuldades que enfrentamos em nossa vida, muito ainda quando se refere ao mundo espiritual. Mas também é para nós, a família, o lugar que muitas vezes nós, como reflexo desse atributo da família celestial, o lugar onde nós buscamos consolo. É na família muitas vezes, na grande maioria das vezes, e que deveria ser sempre assim, que no meio das dificuldades do dia a dia, não é de verdade que nós vamos à família. Às vezes nós, como filhos, vamos à mãe, ou como maridos ou esposa, recorremos ao cônjuge, para ali então buscar consolo das dificuldades do dia a dia. Aqui também mostramos na palavra que nosso Deus já fazia isso muito antes de nós. E nós, como semelhantes, não iguais, mas semelhantes, refletimos esse atributo em nós, no nosso convívio familiar e com as outras pessoas. É também na Trindade que nós aprendemos sobre o amor sacrificial. Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então nós vemos que Deus sequer quis ser conhecido diretamente. Ele fez tudo através do Filho. Ninguém conheceu o Pai senão pelo Filho. O Pai delegou a arquitetura e a criação de tudo através do Filho. Então, como nós vamos planejar e fazer as coisas sozinhos? Como o homem vai planejar as coisas sem sua mulher, por exemplo? E ali a gente começa a ver, então, atributos do qual a Trindade já se relacionava e já manifestava
perante a humanidade, esses atributos, e que nós, como modelo de família, ainda que imperfeita, deveríamos refletir isso em nossas famílias. Só que é verdade também que não é em todas as famílias que nós encontramos consolo, não é verdade? Que é que nem todas as famílias um filho é desejado. É verdade também que nem todas as famílias o pai ama a mãe, ou vice-versa. Assim como nós lemos aqui do Efésios 5. E nem em todas as famílias há amor e cooperação, como nós vimos dos atributos que nós vemos da família celestial. Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Fazendo alguns estudos, não só sobre esse estudo, mas de devocionais, dos quais eu pratico, eu li um testemunho de um pastor que me fez refletir muito, por exemplo, sobre a minha própria vida. De que após 20 anos de ministério, ele notou que a relação, ainda que indireta ou inconsciente, entre a família terrena e a família celestial, faz com que a forma com que eu me relacione com Deus seja impactada. Eu retirei um trecho de um texto do qual ele escreveu sobre o testemunho e gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: parece-me que, depois de 20 anos de ministério e observando o comportamento das pessoas na igreja, que aquelas que tiveram sérios problemas de relacionamento com a família terrena também apresentam, depois da conversão, grande dificuldade de relacionamento com a pessoa de Deus. Em relação a Deus, ele também diz um outro testemunho que diz assim: crianças que cresceram num lar onde as promessas eram cumpridas apresentam uma facilidade de acreditar nas promessas de Deus, enquanto o oposto também se mostra verdadeiro. E no final das contas, ela terá mais facilidade de crescer e ter esse tipo de confiança ao Pai Celestial. E o contrário também. Ao ler isso, eu fui muito impactado, porque eu passei a analisar a minha própria vida nesse contexto. Eu sou filho de pais separados, né? Morava com meu pai. Lembro muito bem um dia, assim, não é nenhum trauma, tá, gente? Eu perdoei meus pais pela graça de Deus. Mas sempre falam que é lembrar e não doer, né? Mas eu lembro pequenininho, né? Esperando a semana, minha mãe ia me buscar, botar a mochilinha, chegar na frente do portão, minha mãe passar com o carro e falar: filho, eu não vou poder te buscar hoje. E voltar muito triste, porque ela não ficou comigo aquela noite, né? Vim com a mochilinha voltando, chorando. Mas era o famoso assim, engole o choro, tudo bem, né? Segue a vida. Mas esse é um exemplo da gente pensar assim, então, como é que eu falo de Deus para uma pessoa que teve uma família totalmente desestruturada, não conseguia passar a sua confiança para um pai ou para uma mãe, e você chega para ele, a partir do momento que você crê em Jesus, você diz assim para ela: agora você tem que confiar toda a tua vida a Deus. Então essa pessoa que tem diversos traumas se virou a vida inteira e diz assim: como assim? Eu me virei a minha vida inteira. Eu tive que fazer tudo sozinho. E agora eu tenho que confiar toda a minha vida, aquilo tudo que ninguém olhou por mim. As noites que eu chorei, as noites que eu tive minhas dificuldades, tive que vencer tudo sozinho. Agora você está me dizendo que eu devo entregar tudo isso a Deus? Como é que a gente lida com esse dilema? Porque de fato, né? Não é só a minha família, porque se a gente olhar, infelizmente, um dado muito grande, a grande maioria das famílias brasileiras lá fora vivem como essa minha, de pais separados, de dificuldades familiares. E como é que a gente lida com esse dilema? Como é que a gente lida com essa situação que a gente encontra da família brasileira a partir desses dados, a partir dessa dificuldade? E você diz rasamente para ela, fala: acredita tudo em Deus. Ela fala: ué, eu tive que me virar tudo sozinho, agora você quer dizer que eu devo entregar toda a minha vida? Eu devo fazer isso? Então, como é que a gente chega nesse dilema? Como é que a gente faz com que essa pessoa entenda, ou que nós mesmos, que talvez tenhamos essa dificuldade familiar, lide com essa situação? Lide com essa situação da forma, principalmente, como eu enxergo Deus, que é essa reflexão que eu quero fazer, principalmente. E assim como esse testemunho desse pastor, fazer com que a gente perceba que a forma como eu lidei, ou que eu passei com a minha família aqui na Terra, está muito ligado diretamente à forma como eu me relaciono com Deus. Porque às vezes não são esses extremos, mas às vezes uma simples forma de ter um devocional, ou de se me relacionar com Deus, impacta, e que se a gente, pelo menos no meu caso, e olhando, analisando a palavra de Deus, vejo que está muito diretamente ligado à forma como eu fui criado. Então, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? A visão familiar afeta a nossa relação com Deus. E eu não quero dizer aqui que quem teve ou tem uma família desestruturada está entregue ao fracasso espiritual. Não é isso, esse é de longe o meu intuito aqui. Mas é preciso entender o que a Bíblia tem a dizer sobre família. É preciso resgatar a essência
do que é família. Porque essa família desestruturada, essa família que a gente tem dificuldade, essa família que é um modelo imperfeito, pecaminoso, que era para ser o reflexo daquilo que é a família celestial, se não fosse o pecado entrar na nossa vida, nós precisamos resgatar o que é família. Então, se a família celestial já existe como modelo perfeito, a Trindade, nosso modelo perfeito de família, então é na palavra e com Deus que nós resgatamos a essência do que é família. Porque é quando nós conhecemos a Deus, por Cristo no Espírito, então nós conhecemos o que é família. É somente entendendo a forma como eles se relacionam e como eles se relacionam conosco. Assim eu vou entender o que é família. Se nós lemos ali em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, como que é que eu entendo família? Renovando minha mente, entendendo a palavra, entendendo que é assim, pela palavra, pela Bíblia, que o Deus tem a dizer sobre mim e sobre a minha família, sobre como eu me relaciono com Ele, é assim que eu vou entender o que é de fato família. Que é a palavra que vai nos explicar. Que é realmente andando com pessoas piedosas, pessoas que de fato creem no que é a palavra, que viveram e passaram diversos anos, tendo diversas crises, tendo diversos dilemas em suas vidas, que andando com essas pessoas, olhando para a palavra e tendo um relacionamento com Deus. Assim eu vou buscar saber o que é ser um bom marido, uma boa esposa, o que é ser um bom filho, uma boa filha, entender a família celestial, que conforme a imagem e semelhança, como um barro, um molde, aprendendo a ser igual, aprendendo a ser mais semelhante a Deus, para que assim eu possa então estar buscando ser uma melhor pessoa, mas assim, consequentemente, me lidar melhor com a minha família. É transformando o meu coração, é tentando, buscando ser semelhante a Cristo. E assim eu vou tendo, já com os dilemas vencidos, sendo cada vez mais semelhante a Cristo. Claro, eu não estou aqui para falar só mal dos meus pais, mas infelizmente eu tenho que dar o exemplo, porque no caso meus pais, eles não são cristãos, mas eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Jéssica, vinha um dilema muito profundo na minha mente, assim, porque muito se ouve sobre o que é ser família, muito se ouve de como eu devo fazer meus devocionais, a forma como nós lemos em Efésios que o marido deva morrer pela esposa, de que eu devo fazer isso e aquilo. E eu entrava num dilema muito grande, porque eu falava, gente, mas eu nunca conheci um homem que fazia tudo isso, então como é que eu faço? E a forma que eu encontrei de como ver isso foi enxergando em muitos dos homens e mulheres que estão presentes nessa igreja. Assim, enxergando a forma como eles lidavam e cuidavam um dos outros, as dificuldades que eles passavam, a forma como eles entendiam Deus. Isso tudo foi me dando ajudas e atalhos de como eu deveria cuidar da Jéssica e vice-versa. E porque eu sabia principalmente que eles temiam e liam, entendiam, buscavam a palavra de Deus. E assim as coisas foram transformando. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos buscar andar com pessoas piedosas, mas principalmente buscar na palavra o que é ser família. E assim não se amoldar ao que a gente entende como família. Porque como a gente falou antes, nós vemos muitas famílias estruturadas, até mesmo dentro da igreja, com muitas dificuldades, isso é verdade. Mas é aqui, na palavra de Deus, que a gente vai entender que é nessa equação que a mãe não vai embora. É nessa equação da trindade, do relacionamento dele, que o pai não bate na mãe. É nessa equação que a gente entende na palavra que o filho não fica sem consolo. A trindade é o elo perfeito de família, da onde nós vamos encontrar consolo, amor, cuidado, graça em nossas vidas. Ele nunca vai nos deixar, é essa reflexão que a gente tem que ter, porque no fim todo esse estudo tem mais a ver do que com família, mas a forma como eu me relaciono com Deus. Porque a equação nunca falha, porque eu só vou conseguir ser família a partir do momento que eu entendo a Deus, o Espírito e a Cristo, transformam minha vida e assim, consequentemente, a reflexo minha família. A forma como eu me relaciono com Deus diz muito como a forma como eu me relaciono com minha família. Então é ali que a gente tem amor sacrificial, nós temos entrega, nós temos carinho, nós temos proteção, nós temos misericórdia. E é isso que a gente tem que refletir em nossa família. Porque nós precisamos entender que se nós não estivermos alinhados à vontade de Deus, todo o restante tem um destino muito cravado,
que é o nosso fracasso espiritual. Porque se eu não me relaciono com Deus, porque se eu não consigo lidar com os dilemas que eu tenho, o que eu levo para dentro de casa? Como é a forma como eu lido com a minha esposa, com meus filhos, se eu não consigo lidar com meus dilemas com Deus, eu e Deus? Eu sozinho, no meu quarto, no meu devocional, no momento de oração, se eu não consigo falar com Deus, como é que eu vou lidar com os dilemas que eu tenho no dia a dia dentro de casa? Que pois é somente estando com Deus, novamente, que nós seremos bons maridos e boas esposas, bons pais e boas mães, bons filhos e filhas. Nós precisamos alinhar nossa visão bíblica do que é família, que é pela família que é explicada na Trindade, que é essa família que vai entrar na sociedade. Deixa eu explicar para vocês. Que é somente pela família que Deus não fez nada sozinho, por isso Ele nos faz relacional com Ele, mas também em grupo. Ele nos inclui numa família, Ele nos inclui num grupo, numa igreja, da qual ela também é inclusa no meio de uma sociedade. E é somente então através da igreja e da família que nós vamos conseguir confrontar uma sociedade perdida. Uma sociedade que já está perdendo o sentido do que de fato é família. De quais são os valores e a forma como eu me relaciono com cada uma delas. Porque no fundo, gente, como eu disse, antes de ser um bom pai e uma boa mãe, antes de ser um bom marido, uma boa esposa, eu sou primeiro um bom filho. Ainda que a pessoa seja solteira, ainda que por algum caso ela não queira ter filhos, né, que entra em outro assunto, ou por algum caso ela não possa, ou por acaso ela não tem mais família, antes ela deve aprender a ser um bom filho. Mas um bom filho não necessariamente com meu pai terreno, mas com meu pai celestial. Um bom filho para Deus. Então, a partir do momento que eu tenho meus valores e todos meus alicerces de família confusos, não bem firmados, isso, além de tudo, refletir na minha família terrena, reflete no meu relacionamento com Deus, porque daí eu não sei o que é ser um bom filho. Eu não sei, então, me relacionar com o pai. E agora quero, principalmente os mais jovens, assim como eu, também prestem atenção na pergunta que eu irei fazer. Não é nada demais. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta porque, pela graça, eu consegui observar muitas coisas na nossa igreja que é muito legal. Eu gostaria que levantasse a mão quem tem mais de 40 anos juntos, contando namoro e casamento, que eu já presenciei. Gostaria que os jovens olhassem para os lados, para quem está levantando a mão. Quem tem mais de 30 anos juntos? Quem tem mais de 20 anos juntos? Quem tem mais de 10 anos juntos? Eu tive um belo prazer de conhecer boa parte desses casais. E saber que muitas das dificuldades e os trabalhos que eles tiveram, eles entregaram aos pés de Cristo. E é esse testemunho, gente. Isso que vocês viram dessas pessoas que levantaram a mão. É isso que vai confrontar uma sociedade perdida. Porque sei que muitos, ainda que com uma pouca experiência, 1 ano e meio casado, ter pouco mais de 3 anos juntos, talvez não teria muita moral para estar falando de família, mas pela palavra e pela honra que Deus me dá de conduzir esse assunto. É que é assim que a gente vai entender, porque por conta desses dilemas familiares, eu sei que muitas vezes Deus trata ali na família, a forma como eu me relaciono com Ele. Ele vai mudando o meu coração, a forma como eu trato a minha esposa, no momento de briga, no momento de dificuldade. Eu sei que muitas dificuldades, muitos casais desses que eu tive o prazer de conhecer, foi assim também. Deus foi mudando e amadurecendo o casamento, mas principalmente o individual. A forma como eles se relacionam com Deus. Porque é dentro da família que há esses dilemas e as formas como a gente lida com Deus. E nisso eu até digo, muito obrigado por perseverarem, porque por Deus eu sei que Ele é muito grato por vocês perseverarem e continuarem. Mas para nós, como jovens, também é um belo exemplo de que existe um lugar para continuar. Como eu disse, de pais separados, de olhar isso, essas várias mãos levantadas, isso a gente não encontra lá fora. Então, por Deus, principalmente a forma como vocês se relacionam com Deus, e como vocês se relacionam com a família, busquem a Deus, para que isso continue cada vez mais forte e continuando. Então é isso que o inimigo quer fazer, porque ele destrói a família, e quando ele destrói a família, ele destrói o meu relacionamento com Deus. Porque se muitos de nós, como homens também, vemos a nossa família destruída, os nossos alicerces de fé muitas vezes também se vai. Então, valorizemos a nossa família, mas também o nosso relacionamento com o Pai, que é assim todo o reflexo da forma como eu lido com a minha família, tudo isso vai melhorar. E por fim, tudo isso quer dizer que a gente conduzindo a nossa vida e a nossa família de acordo com a vontade de Deus, teremos reflexo da forma como nós entendemos e nos relacionamos com Deus. Pela palavra, pelo exemplo, pelo amor que nós temos por Deus. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado novamente por estar aqui, podendo compartilhar essa mensagem. Espero que
Deus possa ter falado com vocês, assim como falou comigo também durante todo esse tempo, porque essa mesma mensagem eu dei em Paraí, dei em Davi, para chegar aqui de uma forma mais completa e mais objetiva possível, para que todos nós podemos refletir sobre a nossa família. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, novamente por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra e saber que o Seu Santo Espírito está aqui, Pai, em nosso meio, agindo. Pois ver, Pai, que o Senhor faz tantos milagres, tantas obras, Pai. Essas tantas mãos levantadas, Pai, só é possível porque o Senhor age em nosso meio. Então, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia, pois, assim como nós vimos em Efésios, nós não seríamos merecedores da Sua graça, Pai. Mas por Cristo, pela cruz, nós estamos aqui, Pai, lutando e continuando, Pai, pelo Teu amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor resgatou muitas dessas famílias que estão aqui presentes, Pai. Muitas famílias que um dia foram perdidas, muitas famílias que não tinham caminho, não sabiam para onde estavam caminhando, Pai. Não tinham propósito, Senhor. O Senhor lhes deu um propósito. O Senhor nos deu motivo para continuar. O Senhor nos deu motivo para andar mais uma milha, Deus. Mais um motivo para que eles possam continuar firmes em seu casamento, mas principalmente também em sua fé. Porque o Senhor os resgatou, porque eles são filhos Teus, Pai. Eu não sei, Pai, muitas das coisas que muitos casais e famílias aqui passam, Pai, mas o Senhor sabe. E o Senhor, eu tenho plena fé que o Senhor está cuidando e tem um objetivo com tudo isso. Então, desde já te agradeço, Pai, pelos milagres, pelos livramentos, pelas obras, pela graça derramada sobre a vida de cada um aqui, Deus. E por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. E nos permanecer firme até aqui, Pai. Que o Senhor venha logo, que o Senhor venha, Pai, nos buscar o quanto antes. E também, Pai, fazer com que a gente esteja aí te louvando e te dando graças por tudo quem Tu és, Pai. Então, obrigado por essa noite e por tudo. Em nome do Seu Filho Jesus, amém.